Olá, estamos aqui para mais uma Trilha da Alma, a primeira de um novo ciclo. Aqui na nossa trilha de quarta-feira, nós estamos reiniciando o ciclo desta trilha tão gostosa, tão maravilhosa, que nós estamos aí, né? Fechamos em agosto um ano de trilha, né? Com a campanha O Ano Todo Amarelo, porque começamos em setembro do ano passado, em função do Setembro Amarelo, e a gente já veio falando, né, o Ano Todo Amarelo, porque a gente precisa falar sobre essas coisas o ano inteiro. E aí fechamos em agosto as temáticas todas, e hoje recomeçamos o nosso ano aqui na trilha de quarta-feira. E, como todo bom começo, a gente traz assuntos que dão início à nossa vida emocional, né? Nós precisamos lembrar de alguns pontos cruciais, né? As que já são da trilha já sabem, os que estão chegando agora já não. O nosso lema é ter uma mente saudável como estilo de vida, né? Não temos aqui a intenção de, de mudar a vida das pessoas de maneira assim efetiva, como se a gente tivesse esse poder. Não, a gente só quer trazer conhecimento para que a pessoa, fazendo uso desse conhecimento, ela consiga mudar a sua vida. Mudar o quê? Os hábitos. Porque o que faz a nossa vida ser boa ou ruim são os nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles são criados na nossa vida a partir dos nossos pensamentos. Aí a gente entra em Provérbios 4:23, que é o nosso versículo tema, é o versículo que a gente fala. Ele foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é tão contemporâneo, né? Salomão nos deu de presente algo que ele nem imaginava, que tantos anos depois estaria reverberando no nosso meio dessa maneira. Então, Provérbios 4:23 diz brilhantemente o seguinte: tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quando a gente entende essa máxima de que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque se a gente pensar coisa ruim, nossa vida vai de mal a pior. Se a gente pensar coisa boa, a nossa vida vai andar legal. Então, tá na minha mão, né? Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça e diz, pense coisa ruim. Não, é a gente mesmo que detona, né? A gente coloca uma arma na nossa cabeça e nos força, a gente se força a pensar coisas ruins, né? A gente alimenta pensamentos que nos fazem mal. E isso é uma responsabilidade nossa, né? Porque, como eu digo sempre, o nosso emocional, ele é como um boi. Um boi que tá dentro da gente, desgovernado, batendo cabeça, destruindo tudo. E eu preciso segurar esse boi pelo chifre. Eu preciso montar em cima desse boi e falar, não, aqui não. Quem controla você sou eu. Você é o meu emocional, as minhas emoções, quem controla sou eu. Porque se a gente não dominar as nossas emoções, nós vamos ser definidos por elas. Nós vamos ser dominados pelas nossas emoções e não podemos deixar isso acontecer. Por isso que a gente está aqui. A ideia da trilha é a gente aprender a como lidar com a gente, né? Quando a gente se vê numa situação de desespero, de preocupação, de angústia, né? Alguma situação que a gente não tá dando conta, a gente tem que pegar esse boi pelo chifre. Não é responsabilidade dos outros, a gente sempre põe a culpa nos outros, mas é responsabilidade nossa. Somos nós que precisamos parar para justamente ver o que está faltando para a minha vida, para eu fazer, para mudar, para melhorar a minha vida, né? Não adianta ficar reclamando. A posição da ruminação, né, de ficar reclamando, é justamente a gente se afundar mais. Quando a gente percebe que as coisas não vão bem, não adianta reclamar. A gente precisa virar o jogo, virar a chavinha. A gente precisa se levantar e vamos falar muito sobre isso hoje. Nós vamos falar de um conceito que há um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais,
eu ouvindo uma neurocientista, que ela é brasileira, mas ela é reitora numa faculdade nos Estados Unidos, ela mora lá. E ela veio falar isso, né? Eu achei o máximo esse conceito. Eu falei, não, eu preciso levar para a trilha, porque isso tem tudo a ver com a trilha, tem tudo a ver com refazer os nossos sentimentos, tem tudo a ver, pensamentos, né? Tem tudo a ver com a gente renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, a gente precisa fazer alguma coisa para pegar o nosso boi pelo chifre e mudar a nossa vida, né? É muito difícil? É sacrificante? Mas a responsabilidade é tua. Não é minha, não é dos outros, não é do marido, da mãe, do pai, dos irmãos, do tio, do avô, da avó. Não, a responsabilidade para a minha vida mudar está nas minhas mãos. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer com isso, né? Então, quando eu entendo essa máxima, eu começo a mudar a minha vida. Eu começo a pegar o meu boizinho e falar, filho, fica quietinho aí, porque sou eu que estou no comando agora, né? Eu preciso tomar realmente as rédeas do meu emocional e não deixar o meu boi tomar conta, né? Porque senão a minha vida vai de mal a pior e depois não adianta reclamar, como a gente costuma fazer, né? Ai, ó céus, ó vida, ó dor, a minha vida tá horrível. Tá horrível porque você não tá fazendo nada para mudar. As escolhas são nossas, as atitudes são nossas. Aquilo que a gente decide fazer ou não fazer é nossa também, né? E aí hoje eu quero trazer uma frase de um outro vídeo que eu assisti. Eu gosto muito do pastor Douglas Gonçalves, que ele é do Jesus Cop, né? E aí eu tava assistindo um vídeo dele, e aí ele diz o seguinte: não adianta mudar o que você sabe, você precisa mudar o que você ama. É esquisita essa frase, né? Mas depois que eu explicar, vocês vão falar, nossa, entendi tudo. Não adianta mudar o que você sabe, você precisa mudar o que você ama, né? Eu vou dar um exemplo, já começar com um exemplo aqui, para estourar no norte. Quem é que gosta de Coca-Cola? Tem gente que levantou até os pés. Eu gosto, mas eu deixo ela lá. Por quê? Porque ela vai me fazer mal. Você vê? A questão é essa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa a questão é essa. Eu sei, todo mundo aqui sabe que a Coca-Cola faz mal, não é? Agora, a decisão é minha, é de cada um de vocês, se vai tomar ou não, né? Então, o que acontece? Olha só, não adianta mudar o que você sabe. Você sabe que a Coca-Cola faz mal. Como as meninas, né, que levantaram a mão, os pés e tudo mais, e falando que gosta muito de Coca-Cola, né? E aí, o que acontece? Elas sabem que faz mal. Por que elas tomam? Porque elas não se amam. Não é? Porque se eu sei que me faz mal, por que eu não mudo? Nós temos uma conhecida nossa em comum que tem uma diabetes altíssima. Ela sabe que comer doce faz mal para ela. Ela sabe. Mas ela deixa de comer? Não. Não deixa. A Terê, quando descobriu que estava com diabetes, gente, da noite pro dia, ela parou com tudo. Até a Coca-Cola, que era o maior vício dela, né? Então, nós precisamos entender que se eu me amar, quem é o foco aqui? Sou eu? Não. É cada um de nós, né? Se cada um veio aqui, é porque está procurando alguma coisa. Só que
Se a gente não se amar o suficiente, a gente vai passar por aquela porta e não vai fazer nada do que a gente escutou aqui. Porque tudo que a gente fala aqui é pra gente aplicar na nossa vida, na vida de quem a gente ama. A gente se ama. Porque se eu me amar, eu vou fazer tudo o que eu tô ouvindo aqui. E quantas vezes a gente deixa de fazer o que a gente sabe que é bom? Não é? Então percebe que às vezes a gente fala assim: ai meu Deus, eu vou lá na trilha e não consigo mudar nada. Parece que é uma coisa, o tempo todo eu errando no mesmo lugar, eu deixando de fazer as mesmas coisas, eu reagindo mal, né? Me enraivecendo, deixando as minhas emoções tomarem conta de mim. Por quê? Aí a gente fica se culpando, né? Ai, por que eu fiz isso? Ai, por que eu não me segurei? Ai, por que eu respondi dessa forma? Ai, por que eu não consegui? Nossa, eu lembrei da Lê falando isso, sobre isso, mas não consegui mudar. Na hora do vamos ver, lá estava eu doida, raivosa, né? Quase que perdendo meu réu primário por conta de alguma situação. Por que acontece isso? Porque a gente não consegue mudar nas coisas que a gente fala assim: nossa, descobri o Brasil. Nossa, isso que a Lê tá falando aqui, eu nunca pensei nisso, que top, vou fazer isso. Vou mudar a minha vida. Aí passa por aquela porta, parece que vai para Nárnia e não muda nada, e não faz nada. Continua errando no mesmo ponto, né? Como diz o ditado, errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Permanecer no erro é burrice, né? Porque a partir do momento que a gente é alertado de que é um erro, se eu continuo agindo e reagindo da mesma forma, eu tô provando que eu sou muito burra, né? Que eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu ia me sacrificar mais por mim. Eu ia fazer tudo aquilo que eu tenho ouvido ser falado aqui. Eu vou mudar de vida, né? Tem muitos entre nós, tanto na trilha de segunda como na de quarta, que é notório que quando virou a chavinha, tava vindo, sabe? Tava vindo e errando, ouvindo e errando, fazendo parte da trilha e sempre caindo no mesmo buraco. Até que chegou um belo de um dia, a pessoa virou a chave, entendeu o que ela tinha que fazer. Ela entendeu que ela precisava mudar a maneira dela ver e viver a vida dela. Que não dependia dos outros, dependia dela mesma. Porque se a gente não tiver esse olhar para nós de que eu posso, de que eu aconteço, sou eu que sou dona da minha vida e ninguém vai me afetar mais da mesma forma, enquanto eu não entender isso, eu não vou mudar nada. Eu vou continuar vindo para a trilha, perdendo 2 horas do meu precioso tempo para nada, sabe? Então, a gente não pode esquecer que gastar 2 horas do nosso precioso tempo aqui toda quarta-feira tem que ser algo muito valioso. A gente tem que encarar como as 2 melhores horas da nossa vida. Por quê? Porque as coisas que a gente aprende aqui muda tudo. Quem já é da trilha há mais tempo tem vivido isso. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que é lá do comecinho da trilha e chegou na trilha aos farrapos, né? Uma pessoa cheia de problemas, né? Cheia de crises, uma pessoa, né, que sofria muito, que chorava muito, que sentia muito. De repente, começou a colocar em prática tudo que ela ouvia na trilha. Hoje ela não está mais na trilha, mas eu ouvi dela esses dias: olha, a minha vida mudou completamente. E se não fosse a trilha, eu não sei onde eu estaria. Porque é isso, né? Ela reconhece que tudo que ela aprendeu, ela falou ainda, tudo que eu aprendi na trilha, eu uso até hoje.
porque eu sei que aquilo me fez bem. Eu sei que aquilo mudou minha vida. E disse mais, as pessoas chegam em mim, as pessoas que me conheceram antes da trilha, falam que é notória a minha mudança, né? Então assim, não é que a trilha é top das galáxias, não. É a gente que é, sabe? Porque a gente tem acesso a um monte de coisa top da galáxia, mas não muda. Quer ver a coisa mais top da galáxia que a gente tem acesso e a gente não muda, mesmo sabendo disso? Deus. Todo mundo aqui é convertido, tem Deus no coração. Todo mundo aqui conhece a vontade de Deus. Por que que tem problema? Porque na Bíblia, lá em João 10:10, está escrito o quê? Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Cadê a vida abundante? Tá todo mundo aqui vivendo vida abundante? Tá não, né? E por quê? Porque Jesus não deu tudo? Jesus que falhou. Foi Jesus que falhou? Não. É a gente que não usa até o talo tudo que a gente tem direito. Porque Jesus pagou o preço, Jesus morreu naquela cruz. Não foi pra gente ficar brincando de casinha, não. Foi pra gente justamente usar e viver a nossa vida e vida em abundância. Porque vida eterna é para depois. A vida eterna não é para agora. E é esse o ponto que a gente se confunde. Jesus deixou, né, 3 mandamentos em um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, amar. A gente se ama? O que Jesus pergunta para Pedro? Você me ama? Por quê? No final, depois de 3 vezes Jesus perguntando para Pedro se Pedro o amava, qual foi a fala de Jesus? Apacenta minhas ovelhas. Quando? Ou seja, quando Pedro respondeu que amava, Jesus pôde falar, então apacenta minhas ovelhas. Por quê? Quantas vezes a gente está dentro da igreja, diz que ama Jesus, mas não faz a vontade dele, não faz o que ele manda a gente fazer. Por quê? Porque a gente não se ama, porque a gente não ama a Jesus de verdade. A gente fala que ama, porque falar é fácil, mas a prova, né, o amor, ele não vem por palavras, o amor vem por atitudes. E aí quando eu começo a fazer coisas para me beneficiar, para me melhorar, para que a minha saúde emocional esteja em dia, para que eu consiga ter uma qualidade de vida melhor, para que eu tenha um estilo de vida totalmente mudado, porque eu tomei essa decisão. Veja, a escolha é minha, eu decido, eu escolho aquilo que eu quero para minha vida. Então, tá na minha mão. Veja, falar de novo, ninguém tem uma arma na nossa cabeça apontando pra gente decidir sobre isso. Ou a gente entende que a decisão está na nossa mão, que a responsabilidade é só nossa, ou a gente vai continuar murmurando, vai continuar reclamando. Ah, porque minha vida não muda. Não muda mesmo. Você não decide mudar, você não se sacrifica para mudar, você sempre está esperando o outro. Ah não, quando o outro mudar, eu vou melhorar. Então vai morrer. Vai morrer sem mudar. Porque se o outro resolve não mudar, você tá lascada. Acabou. Furou a bola, acabou o jogo. Né? Então, nós precisamos mudar a maneira de ver e viver a vida, de olhar para a vida. A gente precisa ser mais corajosa. A gente precisa saber que nós podemos fazer. Basta a gente querer. Mas muitas vezes a gente não quer. Porque no fundo, a gente não está preocupado com a nossa vida. A gente não se ama o suficiente. No fundo, a gente carrega tanto trauma que chega uma hora que a gente fala assim: ah, quer saber? Eu estou passando por isso aqui, é porque eu mereço isso. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa justamente porque vem essa vozinha dentro da nossa cabeça dizendo que não vou fazer isso não, eu mereço passar por isso mesmo, deixa,
eu vou passar por isso. É o que me resta, é o que sempre me acontece. Ah, já tô até acostumada. Trauma. É trauma não tratado. Porque ninguém nasceu, ninguém foi posto nesse mundo por Deus para merecer coisa ruim. A gente foi colocado aqui para ser igual, semelhante a Deus. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para quê? Para viver coisa ruim? Não. Nós fomos colocados aqui para viver coisa boa. E a gente não vive. Por quê? Porque a gente não quer. Infelizmente, essa é a grande verdade. A gente só faz aquilo que a gente quer. E a gente precisa mudar. Mudar a maneira de viver a nossa vida. A gente precisa começar a olhar para nós com amor, com carinho, com cuidado. A gente precisa se olhar e falar, não, peraí que eu vou mudar a minha vida aqui. Peraí que ninguém mais vai fazer mal para mim. Não, porque lá atrás me rejeitaram, me abandonaram, me traíram. Agora não. Agora não vão fazer isso. Por quê? Porque quem está no comando agora da minha vida sou eu. Eu estou consciente de quem eu sou. E ninguém vai mudar isso na minha vida. Então eu preciso pegar a minha vida, o meu boi pelo chifre e mudar. Eu preciso fazer isso. Porque primeiro que ninguém vai fazer isso por você. Não vai mesmo. Mal fazem por eles mesmos, né? E o segundo é que não é responsabilidade de ninguém. Podem plantar bananeira. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por nós é Jesus. Já fez, inclusive. Já tá pago. E aí? Vamos continuar brincando de casinha? Vamos continuar crucificando ele todo santo dia quando a gente vai e incorre no mesmo erro todo santo dia? Quando a gente faz isso, ele fala na palavra dele o que a gente tem que fazer. Aí a gente faz exatamente o contrário. Quando a gente faz exatamente o contrário do que está escrito na palavra, nós estamos crucificando ele todo dia. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós vamos continuar fazendo o resto da vida? Fazendo Jesus ser crucificado em todo tempo por nossa causa de novo? A gente não pode. A gente tem que mudar de vida. E está nas nossas mãos essa mudança acontecer. A gente precisa parar com essa palhaçada. E eu chamo de palhaçada mesmo, porque é. A gente é sem vergonha, a gente é sem graça, né? Naquilo que a gente faz. Porque está escrito, a gente sabe o que Deus quer. A gente, às vezes, está incorrendo naquele erro, a gente sabe que está errado. A luzinha vermelha do Espírito Santo acende. E a gente continua. A gente continua fazendo as mesmas coisas, fracassando nos mesmos pontos, tendo os mesmos comportamentos nocivos, tendo os mesmos pensamentos tóxicos. Ah, mas eu ouvi dizer lá na trilha que quando eu tenho um pensamento tóxico e eu alimento esse pensamento dentro da minha cabeça, eu vou produzir sentimentos tóxicos. E se eu tiver sentimentos tóxicos, eu vou produzir emoções tóxicas. Ou seja, comportamentos tóxicos. Sou eu que faço tudo. Aí a gente descobre o Brasil, né? Que a gente que é culpado de tudo aquilo que a gente passa. É o que a Camila Vieira sempre fala, que a gente tem aquilo que merece. É a gente que faz, sabe? É a gente que incorre no mesmo erro. Que palhaçada, repito, que palhaçada, né? Então tá na minha mão, tá na sua mão. Quem quer mudança aqui? Vamos começar. Hoje é o dia, o primeiro dia da Trilha da Alma de quarta-feira. Vamos começar falando sobre isso. Por quê? Não adianta a gente continuar daqui para mais um ano, toda quarta-feira vindo aqui, gastando 2 horas do nosso precioso tempo. Para quê? Para não ter essa ideia. Saiu daqui sem essa ideia que eu tô trazendo aqui,
não venha semana que vem. Você vai perder o seu tempo. Ou você entende que está na sua mão a sua mudança, ou você entende que é você que tem que dominar o teu boi. É você que tem que querer se amar para cuidar de você. Ah não, eu amo Coca-Cola, mas eu não vou tomar Coca. Por quê? Porque Coca faz mal, né? Ah, eu não tô bem, então eu não vou fazer XYZ porque eu sei que isso vai me fazer piorar. Pronto. Então assim, quando eu descobri que eu tenho determinados traumas, eu tenho determinadas feridas emocionais, eu tenho determinadas situações que me engatilham e me colocam em risco. Tem determinadas situações que acontecem que me colocam em crise de pânico, que me colocam numa crise de ansiedade. O que a gente vai fazer? Vai continuar deixando esse gatilho nos engatilhando o tempo todo? É o que eu falo sempre. Se você tem problema com álcool, se você foi um alcoolista, hoje você tá limpo. Você não bebe mais, você conseguiu se livrar do vício. Mas você sabe o quanto isso te custou? Você vai passar na porta do bar? Não, né? A gente tem que ter essa consciência. Se eu sei que se eu passar na porta de um bar, pode ser que eu possa ter uma recaída, que eu possa estar fraco naquele dia, eu posso estar triste. Eu sei como que eu tô. Aí vou passar na porta do bar, vou entrar e vou afogar minhas mágoas. E vou voltar a beber. E vocês sabem o que a volta significa, né? Ela é muito mais pesada para largar. E assim é com o nosso emocional. É tudo igual. É tudo igual. Emocionalmente falando, quando a gente tem gatilhos, o que são os gatilhos? São situações que se repetem hoje, que nos lembram de algum trauma que a gente passou lá atrás. E que esse trauma que a gente passou lá atrás vai acionar uma memória horrorosa dentro da gente, que vai levar a gente a ficar mal, vai levar a gente a entrar em crise, vai levar a gente a se desesperar, vai levar a gente a entrar num estado depressivo. Tá na minha mão. Eu é que sei o que é que vai me fazer mal e o que não vai. Então, sou eu que escolho se eu quero que essas coisas tenham acesso à minha vida ou não. Então, daqui pra frente, gente, nunca mais se esqueçam. E de terça até a próxima quarta-feira, em todos os dias da nossa vida, a gente precisa lembrar desse conceito. Por quê? Porque a nossa vida não acontece só de quarta-feira durante essas 2 horas. A gente vem aqui buscar o conhecimento. Mas lembra, sabe qual é a temática de hoje que eu acabei não falando? O saber versus amar. Nem tudo que eu sei, ou seja, nem tudo aquilo que eu conheço me serve. Quantas coisas a gente quer aprender? Quantas coisas? Quantas vezes a gente vem para o culto no domingo querendo aprender a palavra de Deus? Quantas vezes a gente vem na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que nós temos aqui no domingo de manhã, para aprender mais sobre Deus? Mas se a gente não amar de verdade esse Deus que a gente está conhecendo, a gente vai tomar uma decisão, que é o quê? Eu não vou pôr em prática esse troço que eu aprendi. Mas você veio aqui aprender. Você vai falar para um monte de gente, você vai encontrar, sabe aquele cristão que sabe tudo? E aí quando alguém está passando por alguma coisa, ele sempre vai ter uma palavra de Deus para te dar. Só que ele vai ganhar o mundo inteiro, mas ele vai perder a própria alma. Por quê? Porque ele só aprendeu, ele só teve o conhecimento desse Deus, mas não deixou esse conhecimento cair sobre a vida dele. Por quê? Porque ele não se ama o suficiente. E ele não ama a Jesus o suficiente para entender que essa palavra não é só para os outros. Essa palavra começa em mim. Ela tem que cair no meu coração. E a trilha é a mesma coisa.
A trilha são conhecimentos, são saberes que vocês vêm buscar aqui, que a gente precisa aplicar na nossa vida. Ah, vamos aplicar na vida dos outros também? Poxa, que legal. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já teve uma oportunidade de ajudar alguém com os conhecimentos que vieram ter aqui na trilha. E é muito legal, né, gente? É muito legal você, diante dos teus olhos, você ver uma pessoa numa baita de uma crise de ansiedade, a pessoa totalmente desesperada, achando não, tendo certeza que vai morrer, e você, com um simples exercício de respiração que você aprendeu aqui, você conduz essa pessoa a respirar corretamente e essa pessoa fica boa diante dos teus olhos. Que a gente até fala assim, nó, acho que eu sou Deus. Não, você não é Deus não, você só é trilheiro do bom, né? Que aplica aquilo que você veio aprender aqui, que não leva para casa e esconde debaixo da cama, né? É isso. Tudo que a gente aprende, se a gente ama a nós, a Deus e aos outros, ao nosso próximo, a gente quer levar. É uma coisa que eu sempre falo para a nossa equipe, né? Para a equipe da trilha. A gente precisa amar tanto esses bichinhos, né? Os bichinhos. Os bichinhos é o povo. Eu adoro chamar o povo de bichinho, que nem o pastor, né? Só que eu não sou lá do norte, do nordeste. Mas são os bichinhos, né? As ovelhinhas, né? Que estão ali sofrendo, que estão ali sem saber para onde correr, sem saber o que fazer, estão perdidas. E aí a gente chega, vê uma pessoa nessa condição e vira a cara? Não. A gente precisa ter o nosso coração pulando para fora, desejoso de ajudar, desejoso. Por quê? Porque primeiro, é o que eu sempre falo, gente, quem tem dificuldade de amar o próximo, lembre que se você fazer um exercício simples de amar a Deus, você automaticamente começa a ficar inclinado a amar o próximo. Porque se você ama de verdade a Deus, esse Deus ama tanto o outro que você é convencido pelo exagero desse Deus em amar um monte de mal acabado, um monte de alma cebosa, que nem nós, né? E graças a Deus que um dia alguém me amou tanto, sabe? Alguém humano me amou tanto, que orou por mim, para hoje eu estar aqui com vocês, né? Deus me amou, Deus amou a todo mundo. Não, mentira, Ele ama só eu. Sou a última bolachinha do pacote. Beijinho no ombro, né? Às vezes eu tenho essa impressão, gente, porque não é. Às vezes a gente passa por umas experiências com Deus que dá a impressão que a gente está sozinho no mundo, né? Parece que a gente está sozinho. Só você tá no colo dele. Só. Roubei o colo dele, né? Porque é isso. Esse Deus, ele é tão bom que ele tem colo para todo mundo. A gente pensa que o colo tá ocupado, mas não, pela gente, né? Mas não tá. Tem colinho para todo mundo. Mas é isso, gente, sabe? Não dá para cuidar do nosso emocional sem ter essa visão do trono, sabe? Sem ter essa visão de que o amor, como está lá em Colossenses 3, o amor une perfeitamente todas as coisas. É pelo amor. Sem amor, a gente não consegue dar um passo em nossa direção. A gente não vai para médico. Você não se ama, você não se cuida. Você não tá nem aí para o que vai acontecer, né? E é aquilo, né? A gente vai levando a nossa vida de qualquer jeito. Mas se a gente fosse um pouquinho mais responsável, não é? Falando tudo hoje. A gente iria mais. A gente se cuidaria mais, a gente se amaria mais, né? A gente tomaria menos coca, a gente comeria menos doce, né? A gente caminharia mais, que nem eu, né? Sou a rainha da caminhada. Nada. Do correr da caminhada. Não é parada de caminhar. Vixe.
Eu sou a rainha, não é procrastinar? A cabeça dela fala, meu corpo não quer fazer nada. Não. É uma pessoa que é sedentária. Nossa, eu sou a rainha do sedentarismo. Só Jesus na minha vida. Ai, mas papai, né? É tão maravilhoso que ele me deu um corpo, né? Não precisa disso. Não, minha biologia. Não é isso. Não é isso. Primeiro ouve. O meu biológico, ele funciona muito rápido. Então, hoje, se eu tivesse uma resposta biológica diferente da que eu tenho hoje, eu já estava debaixo de 7 Parmon. Entendeu? Então, ainda tô conseguindo sobreviver, mesmo sendo sedentária. Morro, no meio do caminho eu deito. Entendeu? Mas, poxa, eu tenho 53 anos, né? Já era pra eu estar morta. Vivendo do jeito sedentário, do jeito que eu vivo, era, entendeu? Mas o meu corpinho está ajudando ainda. Mas por quanto tempo mais eu vou ser irresponsável? Até quando o meu corpo vai aguentar essa paulada toda, né? Eu preciso mudar. Eu preciso amar mais o meu corpo. Demorei muito para pagar essa conta aí, que aconteceu? Não tenho mais dinheiro para pagar. É que nem aquele missionário, eu sempre esqueço do nome dele. Tem um missionário que viveu há muitos anos atrás, que ele morreu acho que com 24 anos. E ele, na cama, ele declarou, é muito conhecida essa declaração dele, que do cavalo. Deus me deu uma mensagem e eu, alguma coisa assim, e eu não fui responsável para entregar essa mensagem, porque eu matei o meu cavalo, que era ele, né? Então agora eu não posso mais levar a mensagem. Então o Senhor, ele deu a mensagem para todos nós. Vai matar o cavalo? Se matar o cavalo, a gente não leva a mensagem para lugar nenhum, sabe? Então a gente precisa começar a parar para pensar. Tocada essa semana, né? Vai. As coisas estão acontecendo e assim, a coisa tá ficando difícil. A gente tá vendo gente falando, né, de suicídio. Vocês têm noção que 38 pessoas por dia se matam só aqui no Brasil? Você sabe o que são 38 pessoas? Quanto foi que você falou que por minuto? Você falou. No mundo, eu fiz essa 40 segundos. A cada 4 minutos? Cada 40 segundos. 40 segundos? Um se mata no mundo. 40 segundos? Você não consegue chegar a 1 minuto. É menos de 1 minuto. Gente, é muita gente desesperada. Justamente por começar essa questão do Setembro Amarelo, né? E eu também tô falando da questão da trilha, eu tenho conversado com algumas pessoas. Nossa, gente, como é enorme, assim, a quantidade de pessoas que em algum momento pensou em tirar. Sim, ou pensou, assim, ou já tentou, nunca né? imaginaria, a pessoa falou, Eu já tentei, eu já pensei. Sabe, você vai conversando assim, nossa. É uma loucura, gente. A gente não alcança o que acontece dentro do coração dessa pessoa. E é muito desesperador. Porque isso não é brincadeira, isso não é frescura, isso não é mimimi. Isso é dor. Antigamente, se falava que era frescura, que era demônio, né? Na igreja era demônio. Na igreja era demônio, é só orar, pôr a mão na cabeça que vai repreender. Então, gente, essa é a grande questão, sabe? Se a gente ama algo ou alguém, a gente vai se mover em favor daquela pessoa. Nós temos 2 caminhos, né? Porque assim, eu preciso me ajudar. Eu preciso mudar de vida, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa começar a agir e reagir às nossas coisas de maneira diferente pra gente mudar. Porque continuar do mesmo jeito é o que não dá. Então nós temos 2 caminhos. Então pensa no seguinte: quando eu sei sobre algum assunto, sobre alguma coisa, né? Por exemplo,
eu sei que Coca-Cola não faz bem. Isso tá onde? Em que lugar? No meu consciente ou no meu inconsciente essa informação? No consciente. Conscientemente, eu sei que Coca-Cola não faz bem para a saúde, pode me matar com a continuidade do uso, né? Muito bem. Agora, eu bebo. Nossa, sou viciada em Coca. Não sou, tá, gente? Mas tô dando esse exemplo aqui. Sou viciada em Coca, adoro Coca. Tô tomando Coca até dizer chega. É uma garrafa sozinha que eu viro no gargalo. O que tá acontecendo aqui? Eu tenho uma informação no meu consciente que diz Coca-Cola faz mal. Tá ajudando? Não. Você continua se fazendo mal. Por que você se faz mal? Porque no seu inconsciente existe um trauma, possivelmente ligado a algum tipo de rejeição que você sofreu, que você criou uma crença de valor dizendo: se mata, se faça mal, se faça mal. Você sabe que isso te faz mal, que isso tá te matando, mas o que acontece? Na maioria dos casos, uma mulher, por exemplo, que tem compulsão alimentar, ela sofreu abuso quando era criança, e aí o inconsciente dela registrou um trauma de abuso. Quando ela foi crescendo, o que ela pensou, o que ficou registrado no inconsciente dela? Quanto mais feia eu ficar, quanto mais gorda eu me tornar, mais difícil será alguém querer vir para me abusar. É isso que ela tá pensando, sem perceber. Tá no inconsciente dela. Aí o que ela vai fazer? Inconscientemente, ela vai ceder à compulsão alimentar. Vai começar a comer, engordar. Porque há uma guerra. Ela sabe, né? A gente vê aqueles quilos mortais, né? Eles ficam desesperados quando eles comem. Mas, ao mesmo tempo, eles começam a comer. E que você fala assim: meu Deus, será que não cai a ficha? Será que não tá percebendo que tá exagerando? Vai dando até medo. Dá medo de ver. Você tá percebendo que tá exagerando? Não tá, né? Por quê? A pessoa só cai a ficha da pessoa depois. Aí vem a culpa, né? Vem a depressão, vem a frustração e vem o buraco, né? E às vezes quando chega justamente nessa parte, aí que a pessoa mais se maltrata ainda, porque ela pensa: já cheguei até aqui, eu não vou conseguir mesmo, não tem mais o que fazer, é isso que eu mereço, sabe? Olha bem pra mim, olha como eu tô, né? Quem que vai querer? Eu sou um peso, eu sou horrível, as pessoas estão sofrendo por minha causa, é melhor mesmo que eu acabe com tudo, vou comer até morrer, sabe? Então é muito desesperador. Todos os transtornos, a gente precisa entender que tem como a gente fazer parar. Com ajuda, obviamente. Alguns transtornos são mais sérios, precisa de uma medicação, precisa, né, ir no psiquiatra regularmente, precisa de um acompanhamento, mas se fizer terapia, se fizer exercícios físicos, a pessoa vai começar a ter saúde, ela vai conseguir vencer esse lugar. O problema é você entender isso. As pessoas, você vê, como eu sempre falo aqui, né? Quantas pessoas que eu conheço que têm transtornos sérios, que têm problemas sérios no emocional e que viravam para mim há um tempo atrás e falavam: eu não me cuido porque eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Aí a gente oferece terapia de graça e ninguém aparece. Qual é a desculpa da vez? Não tem. Por quê? Porque na verdade a pessoa não quer, né? A pessoa ainda não entendeu que está na mão dela a mudança de vida que ela tanto anseia, que ela tanto procura. Então, enquanto eu não entender isso, eu vou continuar me submetendo a uma vida medíocre, né? Nós cristãos, a uma vida como filho bastardo,
porque filho bastardo que vive com o resto, né? E a gente nunca vai aprender a viver como filho amado, que tem tudo que o pai quer dar. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente sabe, a gente precisa colocar em ação, né? Que é o saber. É o saber versus amar. Exato. Eu preciso me amar a ponto de usar aquilo que eu sei em meu favor, né? Tem dois caminhos. Um caminho fácil, né? Só que ele é muito sacrificante, mas ele é muito fácil pra gente conseguir dar conta dessas coisas na nossa vida. Essa mudança vem de uma maneira fácil. Sacrificante? Sim, mas é fácil. E tem uma maneira que é mais demorada, mas que é mais fácil porque assim, você vai conquistando, você vai fazendo, né? Só que demora muito a mudança para chegar. Agora, o ideal, agir usando as duas situações, os dois caminhos, tanto o fácil como o demorado, né? Qual é? Vou começar pelo mais difícil, que é mais demorado, né? Que demora mais pra gente ver resultado. Dá aquela impressão de que a gente não tá mudando, mas a gente tá. A longo prazo, mas está. Que é o quê? Se eu tenho problema em, por exemplo, amar a Deus a ponto de me mover e fazer tudo por esse Deus, se eu não me amo o suficiente a ponto de, por exemplo, né, não colocar em prática as coisas que eu aprendo aqui e ter uma mudança efetiva, eu preciso criar ambientes, criar situações para que essa mudança vá acontecendo. Se eu não me amo, eu preciso estabelecer um caminho para me amar. Eu preciso ir caminhando e ir fazendo coisas que vão desenvolver esse amor. Por isso que é um caminho difícil, porque ele demora, né? Todo dia você tem que, sabe? Eu vou me dar um presente. Aí você vai se dar um presente. Eu vou falar que eu me amo. Aí você fala que você se ama. Aí daqui a pouco você pisa na jaca, aí você fala, caramba, não mudou nada, tô eu pisando na jaca de novo, né? E aí vai, não, mas eu não vou desistir, eu vou na academia. Aí uma hora vem a frustração, outra hora vem a celebração porque você consegue, e assim você vai levando, só que você está criando hábitos. Vai chegar uma hora lá na frente que você se acostumou a ir para academia, você se acostumou a fazer caminhada, você venceu a procrastinação que tanto acaba com a gente diariamente. Você cresceu na sua autoestima. Hoje você consegue olhar para você e ver que você não merece sofrer. Olha quanta coisa. Tudo isso a gente vai ganhando diariamente. É trabalho de formiguinha mesmo. Mas muda a nossa vida? Com certeza. Eu arrisco dizer que as mais antigas aqui, as trilheiras de mais tempo, já fazem isso desde 2 anos atrás, quando a gente começou. Não é, meninas? E hoje a vida tá diferente. Por quê? Porque vocês já fizeram esse caminho de mudança. Mudaram tudo que vocês queriam? Ainda não, falta. Então vamos continuar o nosso trabalho. Precisa de desenvolver mais hábitos para trabalhar isso. Quem sabe daqui a 2 anos, isso que hoje vocês não estão dando conta, quem sabe daqui a 2 anos vocês já estão de boa, né? Por quê? Porque essa luta, gente, com o nosso emocional, com a nossa mente, né? Lembra? A mente é o maior campo de batalha que a gente guerreia todo santo dia, toda santa hora. O maior campo de batalha que a gente tem é na nossa mente. Então, até Jesus voltar, nós temos que lutar contra nós. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Fim. E a gente não muda isso. A gente não muda isso. Só quando Jesus voltar que isso vai mudar. Enquanto estivermos vivendo no mundo onde jaz o maligno, é isso que nós vamos ter para a vida da gente. E ponto final, não adianta lutar, aceita que dói menos. E aí, eu tenho que fazer o quê?
criar hábitos, novas maneiras de viver a minha vida, para que dia após dia eu vá crescendo e vá mudando nas metas que eu estabeleci. Eu preciso estabelecer metas, eu preciso querer mudar, eu preciso fazer tudo diferente, porque até ontem, não, minha vida não tá legal. Eu quero outro tipo de vida, então tá, vamos trabalhar para isso. Este é o método, né, mais demorado, mais difícil. É o que? Fazer devocionais, orar mais, fazer ginástica, exercícios, academia, caminhada, ir ao médico com frequência. Percebe? É tudo. É o cuidar da minha vida como um todo, como tá lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Ter um tempo para descansar, exatamente, não detonar o nosso corpo querendo fazer tudo de uma vez só. Então, eu tenho que cuidar, a palavra é muito clara, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que alimentar essas 3 áreas da minha vida, senão não rola. Tem que ter um equilíbrio. Jesus era totalmente equilibrado, né? E é assim que nós devemos ser também. Então, esse é o primeiro caminho, ok? Segundo caminho, mais fácil. Aí foi essa neurocientista Rosana Alves, doutora Rosana Alves, que veio falar, né? Eu estava assistindo um vídeo dela há 2 anos atrás, quase. E aí ela veio contar, né? Que eles fazem, o neurocientista faz muita pesquisa, né? E aí eles descobriram numa pesquisa que eles fizeram, eu não tenho os detalhes que a memória ficou, o que eu tô lembrando já é suficiente. Na minha vida, na nossa vida, nós temos prioridades já estabelecidas. Não foi a gente que estabeleceu. Então, nós temos primeira prioridade que ninguém consegue vencer. É o comer. Quando você quer comer, você quer comer. Não é? Você precisa comer. O seu corpo precisa se alimentar. Se você não se alimenta, você passa mal, né? Então, a prioridade é comer. Quer ver outra coisa? Dormir. Tem hora que eu tô com tanto sono, que eu tô com muita fome, e eu prefiro dormir do que comer. Então, quando a gente entende que nós temos prioridades, e a primeira prioridade né, uma das 2 maiores prioridades da nossa vida é comer, e a outra prioridade é dormir, a gente entende algumas coisas e para de brigar com essas coisas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu odeio caminhar. Ou seja, é uma prioridade para mim? Não, eu odeio caminhar. Para mim é sacrifício, para mim é doloroso, para mim é perda de tempo, apesar de eu saber que me faz bem com a saúde, mas para mim é horrível, não quero saber, né? Aí a doida, no domingo à noite, vira e fala assim: quer saber? Pronto, vou fazer. A partir de amanhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Porque 6 horas da madrugada. Da madrugada eu vou começar a caminhar. Ok? Beleza? Top! Olha que top! Posso fazer isso? Posso. Só que o que eu tô desconsiderando? As minhas prioridades. Meu cérebro já disse: não caminha, mulher. Eu não vou. Né? Aí, chega de manhã, o alarme toca, 6 horas da manhã. O que é que você está fazendo? Dormindo. Dormindo é prioridade ou não? Gente, eu não posso chocar. Eu vou perder. Por quê? Porque a minha prioridade maior naquele momento é dormir. Não dá para combater. O meu sono sempre vai vencer. Por quê? Porque é uma luta desigual. Eu tô colocando uma coisa que eu odeio fazer com uma coisa que eu tenho prioridade. Eu amo dormir. E aí? Quem vai ganhar essa luta? A minha cama. Aí sabe o que eu vou fazer? O alarme tocando. Aí sabe aquele soneca? Aí o que eu faço?
Eu penso, gente, tem coisas que a gente não pode pensar. E no campo da prioridade, quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode parar para pensar, porque senão a gente cede. Se eu parar para pensar, alarme tocou, odeio caminhar, vou ter que levantar, tá um frio lascado nessa terra. E eu já sinto um frio lascado, né? Aí tô dormindo, caminha quentinha. Aí eu começo a pensar, então, gente, falou então, você não esquece, não precisa pensar mais nada. Então, como hoje tá frio, eu tinha visto no clima tempo que amanhã vai fazer sol essa hora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desligar meu alarme e amanhã eu começo a minha caminhada. Acabou, morre. Morre, passa 20 anos, o clima-tempo erra todo dia, o sol não chega nunca e eu continuo não caminhando, percebe? Qual é o caminho fácil para resolver esse tipo de situação? Contra prioridades a gente não pode brigar. Quais são as prioridades? Comer e dormir, já começa por aí, tá? Ai, não tem prioridade, é outra coisa, não tô nesse pé de guerra aqui. Mas eu preciso limpar minha casa. Só tenho coragem de limpar a casa dos outros. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, quem estava comigo sabe que eu dei esse testemunho, que eu fiquei, ai que vergonha falar isso, 2 anos da minha vida criando coragem para arrumar o meu closet. 2 anos. Dá pra imaginar como o meu closet estava? Dá, né? Lindo de morrer. Que de viver não tinha nada ali, né? E eu não tinha coragem. Todo dia eu olhava pro closet e falava, eu vou fazer. Aí, não, amanhã eu faço. Procrastinação, né? Qual é o caminho? Doutora Rosana Alves me trouxe esse caminho e com base nesse caminho eu tenho vencido muitas lutas que eu... Eu sei. Tu já sabe, trilheira, tu já sabe. Do 3 e vai lá, não fudeu, pra mim não foi não. Porque você ainda não estabeleceu como ordem. Isso daí eu tô tentando. Você tá pensando. Tô tentando. Você ainda tá pensando. Eu acho que meu cérebro antecipa o meu pensamento, que eu ia pensar, que eu ia planejar pra ele nem pensar e ele já foi. Não, tem que pegar seus cacos, se levantar. E tem uma frase que ela fala, vou dar o exemplo de novo, o alarme tocou. Vou parar pra pensar, ai, tá muito frio, eu não vou sair da cama hoje? Não. Você vai se repetir pra você. 1, 2, 3, levanta e vai. Tem chance de errar se você obedecer. Se você obedecer de verdade, se você tiver coragem para se obedecer, você vai estar lá na cama, de olho fechado. Você nem quis abrir seu olho. Aí o alarme tocou. Aí você, meu Deus, o alarme já tocou. Eu acabei de fechar os olhos e já deu 6 horas da manhã. Alessandra, 1, 2, 3, levanta e vai. É uma questão de decidir, gente. É decisão. É decisão. Quando eu decido, eu faço. Quando eu não decido, eu faço. É uma decisão. Tanto é que alguns meses atrás eu decidi arrumar o meu closet. Chegou no outro dia, né? Um dia antes eu falei assim: amanhã, eu fiz bem assim, eu vou tomar o meu café. Falei bem assim, eu fiz todo um ritual. Amanhã eu vou tomar o meu café fazendo a minha devocional. E quando eu terminar, 1, 2, 3, levanta e vai. Eu vou arrumar meu closet. Mas fiz exatamente o que eu estabeleci. Tomei meu café chorando. Fiz minha devocional chorando, porque eu sabia o que estava por vir. E chorando, eu subi pro meu closet. Morrendo de ódio. Mas arrumei o bicho. Tá lindão lá. Aí mostrei pro meu marido, né, quando ele chegou de noite. Abri a gaveta das minhas camisetas, todas organizadas e dobradas.
separadas por cor. Ele virou para mim e falou assim: quero ver quanto tempo isso vai durar. Eu olhei para ele, o meu ódio foi tão grande. Nossa, amor, parabéns, você conseguiu. Eu falei assim: nossa, amor, que banho de água congelada que você me deu. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Não o que ele falou, mas eu virei Na por força dentro. do ódio. Na força do ódio, né? Gente, você vai. O resto tá destruído, mas a minha gaveta, gente, tá intacta. Ela continua toda organizada, com todas as minhas camisetas dobradas e separadas. Ela não tira as camisetas. Ela usa blusa, entendeu? No verão eu uso todas. Não, gente, já usei tudo, já lavei, já voltei. Antes eu termino, saio do varal, eu já vou lá, dobro Só por causa da bonitinho. palavra dele. Se eu tivesse gente. eu vou só pra gaveta. Não, mas Por que funciona pra isso? mim também, Vou mas mostrar pra ele. Valeu. Eu falei que eu mantei, eu vou manter. Sabe, não importa o que você vai usar para conseguir estabelecer as tuas metas. Eu usei duas coisas: o 1, 2, 3, levanta e vai, e a força do ódio. Mas é isso, serviu para mim. Cada um vai estabelecer qual é a sua meta, qual é a sua maneira de vencer os seus monstros. Agora, temos que mudar ou não temos? Eu sabia que eu precisava botar uma ordem no meu closet. Por quê? Porque bagunça, isso já é provado, tá, gente? Cientificamente. Toda bagunça externa reflete aquilo que está aqui dentro. Se externamente a coisa tá ruim, internamente tá pior ainda. Então a gente precisa, não consegue mudar aqui dentro, muda fora primeiro então. Começa a estabelecer ordem, organização. Por quê? Isso é uma questão biológica. O seu cérebro, ele é acionado a partir da organização. Então, quando você estabelece para o seu cérebro rituais, ele vai e faz. Você não precisa ficar brigando com ele. Ele já sabe o que tem que fazer, então ele vai e faz. E aí fica mais fácil. Por isso que as pessoas conseguem e outras pessoas não. Por quê? Porque não estabeleceu rituais. A gente precisa estabelecer saídas. Não deu certo de um jeito, manda ver no outro. Então, que a gente dê início à nossa nova vida, seguindo por esses dois caminhos, trilhando por esses dois caminhos. O caminho do 1, 2, 3, levanta e vai, que ele é muito eficiente e foi comprovado cientificamente, né? Que quando a gente toma uma decisão, a gente consegue, a gente se levanta. A gente tem que fazer. Tem dia que a gente vai conseguir? Talvez não. Mas tá tudo bem. Mas a gente precisa ter essa consciência, né? Um dia não consegui, mas no outro dia eu tenho que conseguir. Eu preciso tomar vergonha na cara. Nem que... Vamos, né? Vamos, levanta. Tenho que fazer, né? Então a gente precisa saber a hora de estabelecer as nossas metas e cumpri-las, porque é a gente que vai fazer e acontecer na nossa vida, ninguém vai fazer por nós. E quer mudar? Arregaça as mangas, 1, 2, 3, levanta e vai. Fora isso, vamos todos os dias trabalhar, né, os nossos saberes, ver quem a gente ama de verdade. Eu não tô amando o suficiente a mim, então eu tenho que melhorar isso aí. O que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar ali, eu vou ver o que eu preciso para mudar isso, né? E aí eu vou conseguir estabelecer novas metas e vou mudar minha vida. Vamos parar com essa história, sabe? De o outro. Não, esquece o outro. Não é nada pessoal, é a gente. A nossa vida pode mudar a partir do nosso olhar, do que a gente quer pra gente. Vamos começar a olhar pra vida da gente de maneira mais leve, né? Porque a vida já é tão pesada, as pessoas já são tão difíceis, já muitas vezes as pessoas comprometem a nossa vida com as escolhas que fazem ou que deixam de fazer. E aí a gente, para somar, a gente vai e faz mais besteira ainda e pega tudo aquilo que os outros fazem contra nós e a gente pega pra gente. Não.
A gente precisa parar com isso, né? Minha vida é minha vida, a partir de hoje eu estabeleço as minhas metas, eu escolho o que eu quero para mim. Ninguém mais vai se levantar e vai me traumatizar. Ninguém mais vai dizer o que eu tenho que fazer, né? Eu vou estabelecer o que eu quero, o que é melhor para a minha vida. A história não é fazer mal para os outros nas decisões que a gente tomar, mas é fazer o bem para nós mesmos, né? A gente precisa estabelecer limites e mudar de vida, mudar o jeito de crer na vida, né? Então, outra pessoa, a partir de hoje, Trilha da Alma, começando hoje aqui, né, de quarta-feira, a partir das próximas, vou trazer novos conceitos para que a gente possa aprender, aumentar os nossos saberes para a gente aplicar em quem a gente ama. Em primeiro lugar, a gente. Depois, o nosso próximo, né? Então vamos mudar de vida, arregaçar as mangas e se olhar no espelho e falar, não, peraí que agora é a minha vez de se dar bem, minha vez de mudar minha vida. Por quê? Porque eu mereço. Ponto final. Não se discute com Deus, né? É melhor não discutir. Aceita que dói menos. Você é amada, você faz um monte de papagaiada, mesmo assim, Ele não te deixa. Mesmo assim, Ele não te julga. Não é verdade? Mas a gente quer dar uma de juíza, né? Ah, então, eu sou assim, assim, assado. Vai nessa. Vai nessa que a curva vai acontecer, né? Sua vida vai fazer uma curva bem grande. Então, é isso, gente. Então, fico por aqui, né? Que todos assimilem essa verdade e começa pelo fácil. 1, 2, 3. Levanta e vai. Só faz. Não dói tanto. Depois que você tá fazendo, você acha graça. Depois, você já acordou mesmo, né? Já saiu de debaixo do cobertor, você acha graça. E o bem-estar que aquela coisa que você fez te traz, a qualidade de vida que aquela coisa que você começou a fazer te trouxe, vale tudo. Vale a pena. Vale a pena a gente mudar de vida para a gente experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, que diz que a gente precisa ser transformado e renovar a nossa mente. A mente está ali cauterizada, não vou fazer exercício. Renova a mente e seja transformada. Você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que muitas vezes a gente não aproveita, a gente não experimenta. Por quê? Porque não renova a mente. Porque não faz 1, 2, 3, levanta e vai, né? Então, bora renovar a nossa mente. Então, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e que apliquem isso na vida de vocês. Pode aplicar e fazer vídeo ainda. Manda vídeo pra nós lá na trilha. Estou aqui. Fiz 1, 2, 3, levanta e vai. Estou na academia. Só Jesus, né? Vamos lá que a gente consegue. Em nome de Jesus. Amém? Então, fico por aqui. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.